Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, está recheado de menções à comida. E o mais legal é que todas essas comidinhas nos levam a conhecer um pouco mais a escritora. E é sobre isso que eu vou falar hoje. A escritora americana Louisa May Alcott era uma mulher muito à frente do seu tempo. E se você não sabe sobre qual tempo eu estou falando, é sobre meados do século XIX, durante a Guerra Civil Americana. Este foi um confronto armado entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos, muito por causa de divergências sobre a abolição da escravatura. Durante todo esse contexto, a Louisa May Alcott chegou a trabalhar como enfermeira na guerra. Já nessa época, é seguro a gente falar que ela tinha uma veia feminista. Isso porque as prioridades dela eram estudar, virar escritora, ter uma estabilidade financeira e ser independente. Só que o seu livro mais famoso, O Mulherzinhas, ele é um infanto juvenil que fala bastante sobre uma relação entre 4 irmãs, sobre paz doméstica, e não foi um tema que agradou muito a Louisa May Alcott. Bem, antes de te falar sobre a receita de hoje, eu quero mergulhar um pouco mais no panorama histórico da época para você compreender por que eu escolhi fazer os morangos com creme de Louisa May Alcott. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. O século XIX tornou os papéis dos homens e das mulheres muito mais delimitados do que qualquer outro século anterior. Antes disso, era comum que as mulheres trabalhassem junto com os pais, com os irmãos, com os maridos, mas ao longo do século XIX, com a chegada da Revolução Industrial, os homens começaram a sair muito mais de casa para trabalhar na fábrica, no escritório, e para as mulheres de classes mais altas sobrou o cuidado da casa, a administração dos afazeres domésticos, cuidar das crianças. Por outro lado, mulheres mais pobres tiveram que sim procurar emprego, principalmente em fábricas de tecelagem, ganhando geralmente 1/3 do que os homens costumavam a ganhar em jornadas absurdas. E é por isso que uma parcela significativa da população feminina começa a questionar o seu papel dentro desta sociedade. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o movimento sufragista ganhava força. E caso você não saiba, o movimento sufragista foi um movimento liderado por mulheres que reivindicavam, entre outras coisas, mas a igualdade de gênero e o direito ao voto. E é justamente aí que a Louisa May Alcott entra. Então a Louisa e as irmãs, elas aprenderam desde cedo a importância de ser independente financeiramente. Ela mesma, antes de se consagrar como escritora, chegou a trabalhar como professora, como governanta, foi costureira. E só para você ter uma ideia, eu vou dar um salto no tempo e te contar uma coisa que aconteceu em 1880, que mostra muito quem foi a Louisa May Alcott dentro dessa sociedade. Em 1880, o estado de Massachusetts, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, que era o estado onde a Louisa morava. As mulheres, nesse momento, elas conseguiram direito ao voto a poucas questões, mas algumas já eram um avanço. Então ela foi a primeira a se cadastrar e votar. Primeira mulher do estado, numa questão lá que envolvia um conselho escolar. Mas para essa ocasião, ela falou o seguinte: os homens não votam porque são bons, eles votam porque são homens, e as mulheres devem votar não porque somos anjos e os homens são animais, mas porque somos seres humanos e cidadãos deste país. A Louisa se baseou na história da vida dela para contar essa história em Mulherzinhas, E aí a gente entra na personagem principal, a Jo March. Ela é uma das irmãs que é totalmente a Louisa May Alcott. Assim como a escritora, ela também quer ser escritora, ela não quer casar, ela não tem essa coisa de vestidos novos e bonitos, ela não quer ir pro baile. E também é importante falar sobre a Jo March, que tem um personagem, o Laurie, que é o vizinho das garotas March, e ele acaba se apaixonando pela Jo e tá sempre investindo nela, E a Jo se esquivando.
Então, quando o livro foi lançado em 1868, ele foi lançado como uma primeira parte, né? Então, muitas histórias não tiveram, né, um desfecho. Então, a Louisa May Alcott começou a receber várias cartas de leitoras cobrando, né? Então, a Jo não vai casar com o Laurie? Meu Deus, a Jo precisa casar com o Laurie. E a Louisa ficou indignada. Ela chegou a escrever no diário dela que ela ficava horrorizada com o fato de que as mulheres, elas cobravam o casamento de uma outra mulher, uma personagem, como se aquele fosse o único destino possível, né, para uma mulher. E aí o que ela faz? Ela faz uma coisa assim que eu acho maravilhosa. Ela, pressionada pelo editor, não tinha como ela não casar John Marsh, né? O casamento nos romances do século XIX, ele era muito importante, porque ele era uma influência necessária, né? Então, quando ela volta com a segunda edição, ela casa a Jo Marsh, mas ela não casa com Laurie. Ela casa ela com um professor muito mais velho. Dá pra entender que era uma afronta pra época, né? Porque o professor, ele, apesar de ser interessante, né? Pra mim ele é interessante, hoje em dia ele pode parecer muito interessante, mas pra época ele era o oposto dos grandes heróis dos romances do século XIX. Então eu vejo isso como um protesto da Louisa, né? Do tipo, a Jo, ela chegou a se render às convenções sociais da época, mas ela fez o que ela quis, ela se casou com quem ela quis. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. Tá bem, Denise, mas né? Onde está a comida neste contexto todo? Então, no capítulo 11 de Mulherzinhas, as meninas chegam em casa super felizes porque estão de férias e tal, e falam, a gente não vai fazer nada da vida, eu quero só descansar e curtir. E a senhora March vira pra elas e fala, olha, tudo bem vocês aproveitarem as férias, aproveitarem, né, pra descansar, mas tem algumas responsabilidades que não dá pra gente tirar férias, tipo arrumar a casa. E aí ela decide dar uma lição nelas, né, ela acorda bem cedo, sai de casa, fala, hoje vocês estão por conta, eu vou visitar umas amigas, vou fazer compras, enfim, se virem. E as meninas ficam, né? E aí elas acabam se dividindo entre elas, né, pra fazer os afazeres, e a Jo fica justamente com a parte da alimentação. Ela faz um café da manhã, um almoço, um jantar, cara, nada tá certo. Só que o jantar é bem emblemático porque ela convida o Laurie para comer com eles e acaba chegando ali na noite uma vizinha fofoqueira para comer com elas. E aí é uma tragédia o jantar, porque ela pensa no jantar em vários pratos, super elaborado, tem até lagosta e nada dá certo. E aí, né, o pessoal fica super aliviado porque olha e fala, nossa, tem morango com creme. Pelo menos morango com creme a gente vai comer, porque não tem como dar errado morango com creme, né? E aí na hora que eles provam, o morango tem sal e o creme tá azedo. E aí a Jo fica constrangidíssima, né? Fica assim se escondendo debaixo da mesa, mas acaba virando piada, todo mundo dá risada e enfim, acaba virando uma boa história pra contar, né? Pra prosperidade. Só que essa parte ela é muito importante porque mostra pra gente quem é a Jo, né? Ela é essa menina que não tem interesse em aprender a cozinhar. Ela fez isso para ajudar a mãe, ajudar a família. Mas assim, não é esse anseio dela responder, né, a essa sociedade, o que essa sociedade espera dela, né? Então ela não quer casar, ela não quer ter vestidos, ela não quer cozinhar. Ela quer pegar um livro, correr pra macieira e ler as histórias dela, né? Bem, então em homenagem a toda essa história, hoje eu vou fazer os morangos com creme e, claro, com açúcar.
gostou da receita? Se você não segue ainda o Capitu no Instagram, corre lá no @Capitu Vem Para o Jantar, porque eu vou postar conteúdos complementares a esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Me conta o que achou, se gostou do vídeo dá o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo, boa leitura, bom apetite e tchau!